as pessoas vão chegando, vão entrando na sala, se organizando para vir, né, Cláudia? O que você acha? Sim, Podemos, né? acho que podemos sim. Então, eu quero primeiro agradecer a Cláudia Belém pelo aceite ao nosso convite. Cláudia é uma super parceira nossa, né? Uma pessoa que está aí à frente da atuação em cabeça e pescoço, com um tempo super corrido, mas toda vez que a gente chama, a Claudinha sempre está aqui, né? Então, muito, muito obrigada. Eu quero apresentar a vocês, né? Cláudia Belém, que é graduada em fonoaudiologia. Oi, Claudinha. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia Xará, Belém. tudo Não é bem? não? Tudo bom? Estava apresentando Claudinha aqui. Graduada em fonoaudiologia pela Universidade de Fortaleza, é mestranda em saúde coletiva pela Universidade de Fortaleza, é fonoaudióloga do Serviço de Cabeça e Pescoço da Santa Casa de Misericórdia aqui de Fortaleza e da Clínica Oncovi. Ela é co-orientadora da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Universidade Federal do Ceará. Ela é fonoaudióloga e é uma referência nessa área. E a gente está muito feliz, Claudinha, de você estar aqui conosco e dividindo esse conhecimento que você tem. Então, muito, muito obrigada em nome do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Claudinha está aqui, Manu está aqui, a gente tem alguns conselheiros aqui presentes na sala. Então, em nome do nosso colegiado todo, eu quero te agradecer de coração, viu, esse aceite. Eu tenho certeza que Claudinha, Manu e todos os conselheiros que estão aqui também reforçam a minha fala de agradecimento. Tá bom, Cláudia? Obrigada, Lu. Eu que agradeço de coração. Eu sempre fico muito feliz em poder compartilhar, né, a minha paixão, que é a área de oncologia, onde eu já estou há 19 anos. Escolhi, ou fui escolhida, quando eu passei pela Santa Casa no último semestre, que eu vi aqueles pacientes, eu disse, pronto, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, e graças a Deus, Deus me abençoe, e até hoje eu faço, e voltei para a Santa Casa, fundando um ambulatório de fono em cabeça e pescoço, porque não tinha, né? Então, é uma área que realmente me encanta muito, é o que eu gosto de falar, de fazer e de ensinar. Então, eu estou aqui à disposição. Também, não sei se as perguntas ficam para o final, mas se alguém quiser interromper e tal, fiquem à vontade, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Espera na janela, né? A janela, tal. E cadê a minha apresentação? Que não está aparecendo a janela aqui, não. Tu abriu? Abre ela. Pois é, ela tá aberta aqui. Vai lá em compartilhar. Pronto, ela apareceu aqui. Beleza. Peraí que meu mouse tá ruim, que é o meu dedo. Vai dar bom. Eu vou fechar e vou abrir compartilhamento. Que a gente já testou. Vai dar certo. Vai dar certo. Vocês estão vendo a tela? Que nesse momento eu deixo de ver vocês. Sim. Mas está em tela cheia, né? Tá ótimo. Tá ótimo. A gente consegue ver sim. Pronto. Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação do fonoaudiólogo nessa área, né, de oncologia, mais especificamente no câncer de cabeça e pescoço. Não quer dizer que em outras áreas da oncologia a gente não possa atuar, né, como os cuidados paliativos. Eu já tive pacientes de câncer de pulmão, porque evoluíram com paralisia de prega vocal, enfim, mas eu vou focar aqui na cabeça e pescoço, que é um mundo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, vocês têm que entender de tudo, né? E realmente né? Porque às vezes a gente trabalha só com disfagia neurogênica, né? Só deglutição, só voz, mas na oncologia a gente tem que entender de voz, deglutição, Estou me ouvindo. Tem alguém com o microfone ligado? Alguém está com o microfone ligado. Desliga o microfone para a gente conseguir ouvir Claudinha bem. Pronto. Então, é uma área que a gente tem que ter múltiplos conhecimentos, né? Tem que estudar e
abranger várias áreas da fonoaudiologia, até a audiologia, né? Porque alguns quimioterápicos, eles são ototóxicos e os pacientes precisam fazer também acompanhamento da audição. Então, a fonoaudiologia no câncer de cabeça e pescoço, ela começou lá em 1970, no atendimento a pacientes laringectomizados totais, onde se buscava uma maneira de eles melhorarem, né, ou reabilitarem a sua comunicação ou novas vozes. Hoje, o fonoaudiólogo, nessa área, ele atua desde o pré-operatório, indo até os cuidados paliativos, né? Onde a gente cuida dos distúrbios da comunicação, fala, voz, motricidade orofacial e deglutição. No pré-operatório, né? O que a gente faz? A gente procura reduzir um pouco a ansiedade desses pacientes. Muitas vezes o médico chega para um laringectomizado total, por exemplo, eu escutei isso na Santa Casa, anteontem, de um paciente de 40 anos, que precisou tirar a laringe inteira, né? E ele chegou muito emocionado, porque ele disse assim, que o médico disse que ele não ia mais falar. O que o seu médico lhe falou sobre a sua cirurgia? Ele disse que eu não ia mais falar. Mas eu não estou aqui falando com o senhor está falando e eu estou entendendo. Então, a primeira coisa que eu explico é a diferença entre fala e voz, né? Mas, infelizmente, eles ainda recebem esse tipo de comunicação. Quando a gente consegue fazer um pré-operatório, quando eu tenho a oportunidade de fazer pré-operatório de laringectomia total, é muito gratificante, porque eu já escutei mais de uma vez dos pacientes dizendo assim, você tirou um elefante das minhas costas. Né? Porque não é só você explicar o procedimento cirúrgico. Né? Dizer que você vai ficar sem laringe, vai perder a voz laringe, vai respirar por um orifício no pescoço para sempre, vai perder o olfato, mas principalmente falar das possibilidades de reabilitação. Dizer, vai acontecer isso, mas para isso eu vou estar do seu lado, segurando a sua mão. Eu sempre digo, ninguém solta a mão de ninguém. Estou aqui junto com você agora até a hora que você ainda precisar de mim. Então, a gente percorre esse caminho junto com o paciente, isso dá uma maior segurança. Até porque, muitas vezes, o médico dá tanta informação que eles não absorvem nem 10%. Então, quando a gente explica, né, e dá as possibilidades de reabilitação, eles já saem mais aliviados, né? Às vezes, quando eu posso, eu já ensino um pouco da voz esofágica, da manobra do olfato, para que eles, né, para que eles possam ir treinando. Então, eu gosto muito de fazer pré-operatório, nem sempre é possível, né? Às vezes as cirurgias são feitas de urgência, o médico só manda mesmo depois. E a gente também tem que ter um feeling muito grande na hora do pré-operatório, porque a gente tem que ver a receptividade do paciente, o interesse dele, da família, né? Saber o que é, procurar perceber o que ele quer saber, o que ele tem condições de saber, o que ele precisa saber, né? Às vezes ele prefere não, e aí você não vai insistir, né? Você pode fazer com que o paciente, de repente, até desista da cirurgia. Então, a gente explica, né? O procedimento cirúrgico, as prováveis alterações, as possibilidades de reabilitação, como eu já falei, orientações sobre a higiene oral, uso de traqueostomia, de sonda nasointeral, né? Ou GTT. Faz já uma avaliação prévia da comunicação. É um paciente que já é comunicativo, ele tem necessidade de fala, ele utiliza a voz profissionalmente, ou é aquele paciente mais quietinho, mais calado, interior, né? Ele já tem algum distúrbio, porque a gente pode achar que tudo é decorrente da cirurgia. Quando a gente conhece pacientes antes, a gente tem a oportunidade de ver o que é que ele já tinha. Se for um paciente que ele já tinha uma paralisia facial antes, né? Ele faz uma cirurgia de parótida, né? Retirada da glândula parótida. Se eu conhecer só depois, eu posso achar que aquela paralisia foi da retirada da glândula parótida, porque o nervo facial ele passa bem no meio, né? E geralmente ele sofre um pouco com essa cirurgia. Então, é importante a gente saber tudo isso. Né? Aqui é um pouco dos meus materiais que eu tenho, né? Esse modelo é um modelo de laringectomia total, porque eu tenho o normal, né? Vamos dizer assim, da anatomia normal, mas nunca encontrava um de laringectomia para mostrar a mudança anatômica, né? Mostrar como é que fica, né? A traqueia, o estômago, a separação do esôfago da traqueia. Aí eu pedi para fazer esse modelo, ficou super bom. Também tem os modelos de laringe, né? Com a tireoide, o nervo laringeu, né? Para poder explicar qual é a relação da voz com a tireoide, né? Porque eu trabalho com pacientes paralisia de prega vocal, pós-cirurgia de tireoide. Então, eu tenho vários modelos, sempre que eu encontro e posso, eu estou comprando para ilustrar. Então, mas também gosto também muito de desenhar.
Então, eu desenho, principalmente na laringectomia total, eu desenho, a paciente explica, depois eu opero o meu desenho e mostro como fica a anatomia, que eles entendem. Muitas vezes eles dizem, agora eu entendi, quer dizer que esse buraquinho não vai mais fechar? Né? Então, às vezes, eles até nem sabem que a traqueostomia é definitiva. Num pós mais imediato, a gente reforça as orientações prévias, são introduzidos métodos de comunicação alternativos à fala, enquanto o paciente não está podendo. A gente faz teste e orientações da prótese traqueosofágica, mas eu vou falar mais dela na frente. Né? Aqui é uma imagem fazendo o teste do azul de um paciente que tinha colocado a prótese. A gente avalia, né, e faz a reintrodução da via oral, cuida da motricidade orofacial, edema e linfedema, né, de face e pescoço. Aqui é uma paciente que tinha feito cirurgia de toétiva, que é aquela cirurgia de tireoide sem cicatriz, que ainda é na SR, que onde eu terminou a cirurgia, eu já fiz a intervenção, essa paciente evoluiu super bem, né, sem edema, sem dificuldade para falar, para engolir. E aqui está vendo eu desenhando para o paciente. No atendimento clínico, né, ambulatorial, no consultório, a gente, de acordo com a liberação médica, aí faz aquela anamnese, né, a avaliação propriamente dita, explica, muitas vezes é só nesse momento que o paciente chega para a gente, então a gente explica o procedimento cirúrgico, as mudanças, as possibilidades terapêuticas, a gente realiza os encaminhamentos, né, na cabeça e pescoço, a gente é meio que uma ponte, assim, para o médico, psicólogo, fisioterapeuta, né, nutricionista, a gente faz esse vínculo da equipe multiprofissional. E aí a terapia de acordo com a necessidade, né, de cada paciente. Como eu estava conversando antes, a gente tem que entender um pouco de tudo. Um pouco não, muito de tudo. A gente tem que entender muito de voz, de motricidade, porque os nossos pacientes não têm uma coisa só. Eles têm muitas coisas. E muitas vezes a gente tem que escolher e elencar prioridades. O que é a prioridade nesse momento? É tirar o traqueóstomo para ele começar a radioterapia? Para ele poder fazer a máscara? Porque se o paciente faz a máscara da radioterapia com o traqueóstomo, ele tem que ir até o fim com ele. Porque a máscara é moldada no rosto do paciente. Se o paciente está de sonda, né? Ele é moldado. Então, o que a gente consegue retirar antes, entre a cirurgia e o início da radioterapia, eu prefiro ganhar esse tempo, para poder o paciente já ir com menos coisas, né, e menos possibilidade de infecção, como eu já tive uma paciente que vou apresentar o caso dela, que ela teve infecção na região da traqueostomia, porque ela tinha muita secreção, ela ficava com uma toalha suja, passando, e ela acabou se internando por uma infecção pulmonar, certo? E aí os pacientes têm disfagia, trismo, disfonia, afonia, xerostomia, paralisias. E aí, falando um pouco dos tratamentos oncológicos e as sequelas, né? Os tratamentos cirúrgicos, eles têm como sequela traqueostomias temporárias ou definitivas, alteração de fala, voz ou perda da voz laríngea, uma produção aumentada de muco, né? Problemas respiratórios, edema de face cervical, comprometimento da sensibilidade, né? E da motricidade orofacial. Então, às vezes, o paciente faz um esvaziamento cervical, a incisão dele vem de trás da orelha até o pescoço, como um J, e tem pacientes que vai até o outro lado, quando faz bilateral. E esse tipo de cirurgia causa, às vezes, um estresse ou uma paralisia temporária do nervo marginal da mandíbula, né? Que é o ramo marginal do nervo facial. E numa região onde não é tocada pela cirurgia, mas porque o médico rebate, ou seja, abre aqui, né, e levanta a pele e deixa ela aqui enquanto trabalha para retirar os linfonodos e aí depois ele baixa. Só em fazer isso, o nervo ele é muito sensível, então às vezes ele para, né? E o paciente fica com um desvio porque ele inerva o depressor do ângulo da boca e do lábio inferior, abaixador do lábio inferior. Então ele fica com um desvio quando ele abre a boca. A gente também acaba cuidando disso também. Aqui são pacientes, aqui foi uma paciente que fez uma pelviglosso-mandibulectomia, tirou parte da mandíbula, da língua e do assoalho, e fez um retalho com essa musculatura da bochecha, retalho nasogeniano, que é um paciente que fez uma cirurgia muito parecida com essa, mas já estava decanulado. Aqui é um laringectomizado total. Olha o quanto de edema faz, né? Porque junto com a laringectomia eles fazem também esvaziamento
bilateral dos linfonodos. O que mais? Paralisia facial, disfagia ou perda ou redução do olfato e paladar. Aí os procedimentos cirúrgicos, eles são inúmeros, né? Os que têm maior demanda, vamos dizer assim, que eu observo, pelo menos na minha prática fonoaudiológica, são as cirurgias de laringe, de tireoide, boca e orofaringe, o esvaziamento cervical e das glândulas salivares. Aqui é um paciente que fez uma retirada de glândula parótida. Aqui é o laringectomizado total. Aqui é um paciente de esvaziamento cervical com tireoidectomia. E aqui um paciente que fez uma cirurgia de língua com reconstrução. As cirurgias de cavidade oral, né? Podem ser ressecções isoladas ou combinadas, né? De uma estrutura parcial, subtotal ou total. Então, se for de língua, por exemplo, o paciente pode tirar só metade da língua, ou metade da língua com parte do assoalho, ou metade da língua com soalho e mandíbula, pode tirar a língua inteira, né? Que é a glossectomia total. Então, as possibilidades cirúrgicas são inúmeras, né? Ressecções de palato duro e mole, ou só o duro, né? Palato mole, orofaringe, base de língua, como eu tenho um paciente que tirou toda a maxila, né? E fez reconstrução também, até retirada de lábios. Então, diante da diversidade cirúrgica, a gente vai cuidar de acordo com o que é encontrado, né? No momento da avaliação. O fonoaudiólogo ele também atua junto com o cirurgião dentista, fazendo a adaptação das próteses. Né? Esse tipo de paciente que tira o palato, ele faz reconstrução ou com retalho microcirúrgico, que é o mais moderno hoje, mas faz pouco aqui. Eu tenho só uma paciente que fez microcirúrgico de palato, mas ela fez em São Paulo, no Sírio-Libanês. Mas eles adaptam mais as próteses fixas, né? Duras. E a gente também trabalha junto com eles. Então, a cirurgia de orofaringe, né? Já é aquela parte mais posterior da boca. Vamos dizer, a paredinha lá de trás da boca, como eu digo para os pacientes. Então, são ressecções da parede posterior da faringe, ressecções de base de língua. Eles trazem muito mais quadros de disfagia do que alteração de fala, né? Propriamente dita. Tem muita questão da ressonância também, né? Eles têm dificuldade na propulsão do bolo alimentar, né? São pacientes que podem ter aspiração tanto antes, quanto durante, quanto após a deglutição. Aqui é o caso que eu queria mostrar para vocês, foi um caso que eu apresentei no penúltimo congresso, que era uma mesa sobre desafios na área de fononcologia. E aí, esse caso é da paciente que ela tinha 60 anos na época, ela fez uma glossectomia subtotal, só ficou um pouquinho de base de língua à direita, esvaziamento cervical, né, à esquerda, e rodou um retalho microcirúrgico. O retalho microcirúrgico é quando o médico tira de alguma parte do corpo, no caso dela foi da coxa, tem gente que faz do braço, e ele realoca, né, esse músculo com tecido, com o pedículo de artéria e veia, né, para irrigar, para preencher. No caso dela, isso daqui é o retalho, para vocês verem como ficou bem cheinho, né? Ficou perfeito. Aqui é um sonho, aqui é a basezinha de língua dela que ficou, e aqui é o retalho. Ficou perfeito. Quando ela chegou para mim assim, eu disse que a gente vai reabilitar, ela vai voltar a se alimentar via oral, claro, de líquido e pastoso, né? Ela não vai, a gente não consegue o alimento sólido porque ela não consegue fazer o balanceio, porque o retalho, ele preenche, mas ele não tem mobilidade, ele não tem sensibilidade, né? Então, a gente só tem um preenchimento do espaço, vamos dizer assim. Ela ainda ia fazer radioquímio na época da avaliação, estava com sonda e traqueostomia. Ela foi liberada para o treino de deglutição e de fala, né? E aí eu fiz a avaliação dela em maio. Ela ficou em acompanhamento, começou a rádio, e aí ela precisou, nesse meio tempo, se internar por conta da infecção que ela teve, né? Aqui no traqueoste, uma paciente que eu tinha falado antes. Então, ela é uma paciente que ela passou, acho que uns 2 meses internada. Ela suspendeu a radioterapia, ela tinha feito 2/3 da radioterapia e também de químio. E aí, quando ela voltou para mim, ela voltou ainda em uso de traqueostomia, voltou com GTT, a saliva muito espessa, porque o tanto de radioterapia que ela fez já foi suficiente para afetar as glândulas salivares, então ela tinha xerostomia, né? E toda a musculatura remanescente estava muito hipofuncionante. Ela não conseguia fazer sucção de bochecha, hoje ela faz perfeitamente. E o retalho dela murchou.
ficou assim. Então, aqui é o retalho dela, como ela emagreceu muito, ela perdeu gordura corporal. Aqui, gente, a epiglote dela. Ela de boca aberta, você vê a epiglote dela. Então, aqui ficou uma rampa, né? Então, diante dessa condição, os médicos, né, todo mundo achava que ela jamais ia comer pela boca, até eu, né? Então, por enquanto, o que eu tinha para trabalhar era xerostomia, a musculatura orofacial, fala, manejo de secreção, decanulação. E aí a gente conseguiu tudo isso, né? Mas a possibilidade de via oral era remota e tida como impossível pelos médicos. Só que eu não me conformo. Eu não me conformava que ela era a única paciente que eu não ia reabilitar via oral e ela era muito cheia de vontade de viver, muito vaidosa e tal. Então, um dia, fazendo exercício com ela, com um mini band, né, ao redor da cabeça, eu vi que o elástico dava volume, fez esse volume aqui no retalho dela. Se, opa, consegui o volume que eu queria, sem querer. Então, eu testei, avaliei a deglutição dela com o elástico e ela engoliu bem, de maneira segura, não aspirou, ela deu um pulo, eu disse que foi, engasgou, ela, não, eu engoli. Eu senti o gosto, era um cappuccino que eu tinha dado para ela, né? Espessada. E aí eu disse, é por aqui que eu vou. Só que era complicado ela comer com elástico, né? Porque ele escorregava e tal, enfim, não era funcional aquilo. Então, eu comecei a testar cortes de bandagem elástica, que é o que eu trabalho, né? O que eu dou aula, enfim. Não é nada que eu aprendi, foi empírico, mas quando a gente aprende o raciocínio clínico, a gente consegue, né? Ir além das receitas de bolo, vamos dizer assim. Então, eu testei várias formas, né? Comecei colocando aqui sim, como se fosse o elástico, aí eu vi que dava para fazer menor. Enfim, consegui volume, né? E aí comecei a treinar com ela no consultório, depois treinei para ela comer só no consultório e depois eu liberei ela para casa. Esse aqui é um vídeo que a cuidadora dela me mandou, ela comendo sozinha, né? E aí eu mandei para os médicos dela, para o cirurgião, para o plástico, e eles ficaram encantados. O plástico botou até no grupo lá dele de microcirurgia, porque ela foi a primeira paciente nessa condição e que se reabilitou de uma maneira inovadora, né? Até onde eu sei, não tem outro caso, né, que tenha reabilitado a via oral com bandagem elástica. Vocês estão ouvindo uma musiquinha? Eu não. Não, né? Tá atrapalhando, não, né? É que a menina tá aqui com o celular aqui perto, aí eu me distraio, mas tudo bem. Não. Vocês estão ouvindo, então tá bom. Deixa só comigo mesmo aqui. As cirurgias de laringe são também inúmeras possibilidades, né? Elas podem ser parciais ou totais. As parciais, né, que tiram parte da laringe, podem ser horizontais ou verticais, e elas têm sequelas diferentes, tá? As horizontais, que aqui está um exemplo, né, de uma supraglótica, elas vão trazer mais alterações a nível de deglutição, porque a paciente perde a proteção, né? E são disfagias mais de moderada, né, a severa, com aspirações severas também. O trato vocal fica encurtado, né, então vai ter uma alteração de ressonância. As verticais, elas podem ir desde uma cordectomia, retirada de uma corda vocal, como tem aqui, né, representado, e aí esse paciente vai ter mais questões vocais, como cirurgias hemilaringectomias, ou seja, metade da laringe, que aí a gente já vai ter comprometimento da deglutição também. Dentre elas, tem a laringectomia total, que infelizmente é a que mais acontece. Como os pacientes já chegam em estágio avançado, uns por desconhecimento mesmo, porque acham que... Deixa eu ligar aqui, que acham que a rouquidão é normal, né? Passam um ano, e quando o tumor já está ocluindo a glote, que eles estão sem respirar, é que eles vão procurar um médico, aí faz tracostomia de urgência e tal. Outros, como esse rapaz de 40 anos que eu citei, que eu atendi terça-feira na Santa Casa, que foi a primeira vez, mas eu tenho outros laringectomizados jovens, tá? Há 19 anos atrás, quando eu comecei, não existia. Quando chegava um paciente de 50 anos, eu ficava horrorizada. Hoje,
eu vou dizer para vocês que a maioria dos meus pacientes são pessoas jovens, entre 30 e 50 anos. De boca, eu tenho pacientes de 35, 38 anos, mulheres e homens que tiram parte da língua, que fazem cirurgia de orofaringe, amígdala, né? Laringectomia total. Eu tenho uns 4 laringectomizados totais jovens, esses por conta mesmo de cigarro e bebida. Os jovens de cavidade oral, a maioria é por conta do HPV, né? São HPV positivo. Então, o perfil dos pacientes tem mudado, né, ao longo dos anos. A laringectomia total, sim, esse paciente, ele disse que passou 1 ano indo no posto de saúde, dizendo que estava rouco, que não estava certo aquilo, só passava antibiótico para o homem, passando antibiótico. Quando ele estava já com falta de ar, foi que ele fez a cirurgia de urgência. Então, a laringectomia total, ou faringolaringectomia, quando eles estendem, né, para a faringe, ela consiste na retirada total da laringe ou retirada da laringe estendida à face faringe, a face laringe da faringe, né? E aí tem como consequência a perda da voz laríngea, né? E aí a traqueostomia é definitiva. Então, aqui a anatomia normal, né? O ar entra pela boca ou pelo nariz e desce aqui pela traqueia, né? Laringe, traqueia. E na laringectomia total, a traqueia que sobra após a retirada da laringe, ela é suturada no pescoço, tá? Então, eu digo para os pacientes assim, tem esse caninho aqui, o médico tira e só sobra um pedaço do cano. Então, para o senhor respirar, ele vira e costura a boca do cano no pescoço, entendeu? Então, é por aqui que o senhor respira. Aí ele, então tem que ter cuidado, aqui é como se fosse o meu nariz? Aqui é como se fosse o seu novo nariz. Então, a respiração dele passa a ser no pescoço, isso faz com que ele deixe de receber estímulo no bulbo olfatório. Então, esses pacientes, eles perdem o olfato, na sua grande maioria, ou tem uma hiposmia, diminuição do olfato. E a gente também, eu não coloquei aqui porque ia ficar muito extenso, mas a gente também trabalha a reabilitação olfatória, né? E consegue bons resultados, né? Com algumas manobras. E tem pacientes tem um paciente de uma aluna minha que escapou porque a minha irmã tinha deixado uma panela no fogo e ele estava fazendo treino e sentiu o cheiro de queimado. E avisou para ela. E ela ficou até duvidando, mas quando chegou na cozinha, realmente a panela estava pegando fogo, né? Então, isso é importante. O que mais? Também, esse tipo de paciente, a comunicação oral deles fica prejudicada, né? Então, eles têm dificuldade de interação familiar, social, né? Econômica, porque eles perdem o trabalho, né? Alguns são profissionais autônomos e que dependem, né? Não tem nem contribuem com o INSS, então tem dificuldade até de se manter, tá? A condição familiar também, eu sempre dou essa explicação e nesse paciente de terça-feira, que foi a primeira vez que ele foi, eu falando outras coisas, esqueci de falar e ele falou a informação que eu sempre dou. Eu até ri assim, eu disse, rapaz, eu sempre falo isso, e dessa vez eu ainda não tinha chegado nessa parte. Ele disse, porque a minha família fica com raiva e eu fico com raiva também. Fiquei com raiva também. Aí eu disse, peraí que eu vou lhe dizer como é. Você tenta falar, eles não entendem, aí você fica com raiva porque eles não entendem, eles ficam com raiva porque você ficou com raiva porque eles não entenderam, enfim, ele desse jeito mesmo, né? Então acontece, né? Acontece sempre. E aí a gente é um pouco psicólogo, né? Um pouco assistente social, e vai manejando isso daí, vai dando certo. E porque ela tem que olhar para minha boca, eu digo que ela tem que olhar para minha boca para eu falar. Aí como é que ela vai ver eu falando virado? Realmente, né? Se a gente tem que trabalhar com a leitura labial, mas sempre que eu posso, eu chamo a família também para conversar. Falando da reabilitação fonatória dos laringectomizados totais, nós temos 3 maneiras. A voz esofágica, que ele vai aspirar o ar, jogar para o esôfago e só está emitindo o som. Eu tenho aqui o vídeo do paciente. A laringe eletrônica e a prótese. Então, a voz esofágica, o ar, ele passa pelo segmento faringoesofágico, vai ser armazenado no esôfago, ali entre as vértebras C5 e C7, e aí ele retorna fazendo a vibração do segmento faringoesofágico, gerando a voz esofágica. Então, é uma maneira natural,
é a mais barata, porém ela é de difícil aprendizado. O paciente leva em média 6 meses, às vezes, para aprender. Às vezes ele não consegue uma fala encadeada, como esse paciente que vocês estão vendo aí, o Júlio César, que vou botar para vocês ouvirem ele falando. Ele é um falante perfeito de voz esofágica, né? Mas nem todos são como ele. O paciente tem que ter muita motivação, disciplina. Vou botar aqui para vocês ouvirem um pouquinho o Júlio César falando. Olá, Chega, gente. Fiquei mexendo, né? pessoal. Meu nome é Júlio César. Tenho 39 anos. Eu vim falar aqui um pouco sobre câncer de laringe. Eu fui fumante por mais de 15 anos. Aí ele vai contar a história dele, tem esse vídeo lá no Instagram. Né? Vocês estão vendo que ele, quando gravou, tinha 39 anos e ele fez a cirurgia, se eu não me engano, com 38. A laringe eletrônica é esse dispositivozinho aqui, certo? É um aparelho movido a bateria, recarregável. É tipo um bastão que ele emite uma vibração de som. Ele não fala pela pessoa. Então, uma vez me perguntaram assim, Cláudia, eu tenho um paciente que tem ela. Será que a laringe eletrônica não servia? Não, porque o paciente ele já não fala por imobilidade, né? Da musculatura. A laringe não fala, a paciente tem que articular a fala, assim, ó. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Então, o paciente encosta no pescoço, essa vibração do som passa pelos tecidos e vem para a cavidade oral para o paciente falar. Então, o paciente tem trismo, apesar de que eu tenho um paciente com trismo, que ele tem laringe eletrônica, ele fala, mas não é o ideal. Às vezes, quando o paciente tem muita fibrose no tecido por conta da radioterapia, às vezes é mais complicado, e a gente usa adaptador oral, que é tipo esse caninho que tem, que ele encosta aqui na bochecha ou na língua e fala. Aqui é o Marcelinho, também é jovem, ele teve câncer de laringe, fez laringectomia total, e ele recebeu essa laringe eletrônica lá na Santa Casa. Né? Ele tinha acabado de pegar a laringe eletrônica e quis gravar, né, mandar um alô para os colegas do grupo de apoio, e aí ver se vocês conseguem entender o que ele disse. Ele fala muito ligeiro. Oi, doutora Cláudia, eu estou muito feliz de receber a próxima eletrônica e eu vou para o meu interior, eu consegui falar com meu pai e minha mãe, eles não conseguiam me entender, eu estou muito feliz, meu paciente. Ele dizendo assim, ele está perto do Natal, eu vou passar o Natal no meu interior e vou poder falar com meu pai e com a minha mãe, porque eles não entendiam o que eu falava, não entendiam o que eu dizia, e agora eu vou poder ir falar com eles, né? Eles vão poder me entender. Ele pegou perto do Natal, foi o presente do ano passado, né? Natal do ano passado. Aqui é um outro paciente também falando e explicando um pouco. Estou testando a laringe eletrônica e ótimo. Ela é muito boa. Vou mudar a voz agora. Ela muda, ela tem 5 programações de voz. É a mesma que a gente recebe no SUS. Essa é uma outra voz da laringe eletrônica. Então, ela tem várias vozes, essa daqui, né? Tem um botãozinho aqui embaixo, que a gente vai fazendo a programação. Hoje ela é a mais moderna que existe, e a que é disponibilizada pelo SUS, que a gente tem lá na Santa Casa. Estou. A prótese é esse dispositivozinho aqui. Esse daqui. Aí ele fica... Aqui ele não tá com a posição legal, porque ele está muito na borda do estômago, então o paciente precisa ocluir o estômago para o ar desviar da traqueia para o esôfago, né? E aí, aqui, esse paciente, certamente quando ele ocluir, não é paciente meu, vai tampar a prótese, né? Então, aqui dá para usar só com filtro e adesivo. Mas não precisa do filtro e adesivo para o paciente falar de prótese, mas ele precisa ocluir o estômago, né? Para poder fazer essa vedação. Então, é um padrão ouro de reabilitação, né? É uma válvulazinha de silicone, ela é unidirecional, ela só vai da traqueia para o esôfago, né? Ela tem tipo uma flangezinha, porque se ela fosse bilateral, ia cair, né, alimento na via aérea. Tanto que essa daqui, ó, ela foi colonizada por cândida, que tá higienizada, tá, gente? Mas foi da troca de um paciente e eu fiquei para poder mostrar, né, que ela dá vazamento quando ela fica assim. Precisa ser trocada. A taxa de sucesso é de 95%, né, superior à voz esofágica. O paciente tem que treinar a coordenação entre a inspiração, oclusão digital e fonação.
Então, quando é um paciente que já faz voz esofágica, às vezes é complicado, porque ele, na voz esofágica, ele aspira o ar, e aí ele fica naquela tendência a querer aspirar o ar, mas com a prótese ele já vai ter que expirar o ar. Mas aí a gente faz toda essa adaptação. E aí a gente atua desde o pré-operatório, explicando a prótese, onde é que ela fica, mostra vídeo, fala das responsabilidades do paciente, porque ele tem responsabilidades com ela. Ela tem que ser higienizada, ó, ela vem com essa escovinha, ela tem que ser higienizada todos os dias, né? Como se escova o dente, porque senão ele perde essa prótese por sujeira, enfim. Que foi o caso desse paciente aqui, com 2 meses perdeu a prótese. Porque quem fazia a higienização da prótese era uma neta. E eu orientei a ele, orientei a esposa. Eu ensino o paciente a fazer, né? Coloco para fazer na minha frente, mas ele terceirizou a higienização da prótese. Aí não deu certo. Então, na cirurgia, sempre que eu posso, eu assisto e participo, porque muitas vezes, junto com o cirurgião, a gente vê o melhor local de posicionamento. Quando eles pedem a opinião, eu dou, né? Ó, Claudinha, tá bom aqui nessa posição, fica legal. Então, eu participo de todo o processo, certo? Aqui é um vídeo que fala um pouco sobre isso. Só que como ele tem som, eu vou baixar aqui, tá, gente? Porque tem uma música. Aí fazendo a primeira higienização da prótese. Depois volta o paciente para ele mesmo fazer. Esse foi o primeiro paciente que colocou prótese pelo SUS, na Santa Casa. A primeira emissão de voz. Eu sei. Você tem que apertar para falar, isso eu sei. Tá muito sabidinho. Aqui é eu fazendo a primeira higienização. Depois, coloco a própria paciente para fazer, né? Olhando no espelho. Aqui fazendo o teste do azul para ver se não tem nenhum vazamento na prótese. E aqui ela também, vocês vão ver, vocês viram nele, vão ver nela que a voz é meio estrangulada, assim, no começo. No primeiro dia. É uma voz mais forçada, porque é logo depois um procedimento cirúrgico, fica demasiada a região, mas com o passar dos dias, a prótese fica muito melhor. Aqui é um paciente no primeiro dia, seu João. Seu nome para mim. O esforço que ele faz para falar. João Rodrigues, né? Aí aqui, 10 dias depois, como é melhor. Mas em 10 dias eu implantei a prótese. Então, a voz vai melhorando, né, com o passar dos dias. Aí a troca, apesar de a colocação da prótese, gente, ela pode ser no ato da laringectomia total, que chama colocação primária. Aqui em Fortaleza a gente não faz ainda, mas em Salvador, o doutor Lucas faz muito lá, na Aristides Maltês, a doutora, acho que é Lúcia o nome dela, se não me engano, ela faz muito, doutora Luzia, faz no Hospital do Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, ela faz muita colocação primária também. A colocação secundária, ela é após o procedimento cirúrgico, 6 meses depois que termina a rádio, é que é colocado. É o que a gente faz hoje lá na Santa Casa, que é cirurgicamente, são 30 minutinhos para colocar a prótese, e a troca ela é ambulatorial. Tirou uma, coloca a outra, que é uma troca de prótese, que eu coloquei para vocês verem. O médico vai com a pinça, retira a prótese velha. Vocês vão ver que fica a fistulazinha, buraquinho, ó. Aí ele vai e reintroduz a prótese nova. Certo? Olha. Aqui é ela falando também depois da troca, mas vocês já viram. Aqui é um depoimento do seu João Rodrigues. Seu João, você colocou a prótese segunda. E qual foi a diferença que ela fez na sua vida? Qual a importância de você ter a prótese? A importância da prótese é que ela dá liberdade. Sim. E indica sua identidade. E sem voz você não tem identidade. E ela é muito importante. Olha o que é que ele disse. Sem voz você não tem identidade.
né? Então, a gente não para pensar nisso, né? Quando alguém liga para a gente reconhece pela voz quem é, sabe? Se é criança, se é adulto, se é homem, se é mulher, se é idoso, né? Em geral, a gente tem essas percepções. E eles perdem essa identidade vocal. A identidade vocal nova do seu João é a prótese, é tanto que ele já precisou trocar essa prótese várias vezes, ele fez granuloma, o granuloma cobriu toda a prótese, ele precisou tirar, ficar de sonda, para poder fechar a fístula e fazer de novo. Na quarta vez, eu mesmo pedi para ele não colocar mais, porque já estava muito sofrido, mas aí a gente pediu laringe eletrônica, mas ele não se adaptou, voz esofágica ele sabia fazer, mas ele disse, Claudinha, a minha identidade vocal é da prótese, eu quero botar de novo. Ele já botou de novo. Já tá vazando, a prótese dele vai ter que trocar, mas assim, ele não se incomoda. A voz dele é a da prótese e pronto. Aqui a reabilitação fonatória pelo SUS, hoje ela existe, é uma realidade. Na Santa Casa a gente iniciou já faz 2 anos. É o único hospital do estado do Ceará, infelizmente, que faz, e não é porque tem nenhum diferencial, não. Foi porque a gente ficou pelejando com a Secretaria de Saúde, né? Ou melhor, eu fiquei com a diretoria, porque é simplesmente o hospital pedir o credenciamento para aquele código, né? Então, aqui foi o primeiro paciente que recebeu laringe eletrônica e aqui a primeira colocação de prótese. E aí, o tratamento da radioterapia, ele tem efeitos agudos e efeitos mais tardios, né? A longo prazo. Começa mais ou menos na 3ª semana, o paciente tem muita mucosite, odinofagia do aldeglutir, disfagia, alteração de paladar, xerostomia, né, que é a sensação de boca seca, ou hipossalivação, trismo, às vezes o trismo vem 6 meses depois, né, então o trismo ele pode ser um efeito tardio, ele é muito acentuado quando é associado à químio, porque a químio ela é radiosensibilizante, ela é feita para que o tumor responda melhor à radioterapia, então acaba que potencializa os efeitos adversos também. Aqui é um trismo de um paciente meu, né? Ele mal conseguia colocar uma colher na boca, ele só tomava líquidos. E aí depois a gente conseguiu chegar até um certo nível que ele conseguiu mastigar. A xerostomia, ou hipossalivação, hipossalivação é a diminuição objetiva da saliva. Xerostomia é a sensação de boca seca. Não é a mesma coisa. Quando você usa o enxaguatório bucal, você fica com aquela sensação de boca seca. Não necessariamente você tem uma hipossalivação, certo? Mas muitas vezes pode vir associado. Dentre as causas está a radiação, né, dessa região da cabeça e pescoço. Então, quando o paciente recebe dose a partir de 25 grays, que é Gray é a unidade de radioterapia, ela é cumulativa, o paciente tem esse tipo de sequela, tá certo? E aí o restabelecimento, ele pode nunca acontecer ou vir 6 meses depois, 1 ano, né? Aqui é um paciente meu, lá da Santa Casa, ele chegou dizendo que queimava feito fogo a boca dele, ele não conseguia dormir à noite, tomando muita água e não conseguia comer alimentos sólidos, né? Então, até vamos dizer, uns 4 anos atrás, talvez, não existia nada para fazer para esses pacientes. Tinha saliva artificial, né? Beber muita água. Hoje, a gente consegue devolver saliva para o paciente, estimular a produção de saliva das glândulas salivares, ou então prevenir, né? Hoje eu faço acompanhamento de pacientes em radioterapia com a prevenção da xerostomia. Então, os meus pacientes muitas vezes terminam a rádio sem perder 100% de saliva, perdem uma parte e recuperam bem mais rápido, tá? Então, faz diferença esse acompanhamento. Como é que a gente faz? Eletroestimulação e laser, né? São as 2 técnicas que já são cientificamente comprovadas. Esse estudo do TENS é da Emily Dalben, que é uma grande amiga, tenho um prazer de dizer que ela é minha amiga, ela hoje está no doutorado, só estudando eletroestimulação em cabeça e pescoço. O que é que a gente observa? A gente observa que o TENS, né, ele tem uma melhor resposta ou mais rápida do que o laser. Mas o laser também tem. Então, hoje a gente usa associada. Eu uso associada, a Camila, que é do Maranhão, também usa associado. Alguns colegas já estão usando associado o laser, porque o laser é como se ele preparasse, estimulasse a glândula salivar para receber a eletroestimulação. E a gente tem bons resultados com isso. Esse aqui é um paciente que eu acompanhei durante a rádio, foi um paciente que fez 30 sessões de rádio e químio, né? Fez 30 de rádio e 6 de químio. Eu fiz laser e eletro 2 vezes por semana, concomitante à rádio. E aí, aqui, a língua dele com 20 dias, né? Você vê que ela tá bem úmida. E aqui, com 30 dias, ele já com bastante saliva.
Quando eu fiz a cialometria não estimulada dele, com 20 dias de término da rádio, ela já deu um resultado de 0,2 ml por minuto, onde o normal é acima de 0,25. Então, ele estava bem perto da normalidade. Aqui é um vídeo. Esse paciente é da Santa Casa. Ele vinha de um interior bem longe, mas ele vinha toda semana para fazer a aplicação. Ele tinha 4 meses que tinha terminado a rádio. O segundo paciente do vídeo veio após 1 ano, né, de xerostomia. E ainda assim, a gente teve bons resultados. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha total zero de saliva. Hoje eu me encontro numa situação, depois da sessão com a doutora, posso dizer 85% de minha saliva, até para comer, eu não botava nada para comer nada, não conseguia comer nada. E hoje eu já me alimento só. Um pouquinho de dificuldade ainda, porque não estou 100%, né? Antes, o senhor precisava ajudar com líquido para comer? Sim, eu só comia se tivesse água, senão... E hoje ainda um pouquinho, se for uma comida muito seca, eu tenho que usar um suco, um pouquinho de... Mas às vezes, quando eu cheguei aqui, com a minha boca ardia, que nem fosse fogo, queimasse fogo, que não tinha nem um pingo de saliva. Hoje eu conto aqui para a doutora que eu me sinto satisfeito, alegre, que eu boto o celular assim, fico só olhando o movimento da minha salivazinha batendo no vídeo do celular. No vídeo do celular. Então isso já é um orgulho e eu acho que é uma batalha já vencida. No começo, realmente, eu tinha dificuldade para me alimentar. Por quê? Porque sem a saliva ficava meio ruim da comida descer. Mas com o tratamento, eu estou percebendo que ficou totalmente diferente, melhor, porque eu já estou me alimentando sem o líquido. Porque antes eu me alimentava com o líquido, para poder formar tipo a saliva, para poder descer. Hoje, já não estou mais precisando desse líquido. Estou me alimentando sem o líquido, principalmente no almoço. E à noite? À noite eu me acordava várias vezes para poder tomar águazinha, estou tentando para poder lubrificar a boca, a língua. Pronto. E aí, meu último desafio, há pouco tempo atrás, me indicaram uma paciente, uma senhorinha bem idosa, fazia 4 anos já, que ela tinha terminado a rádio e ela tinha uma xerostomia gigantesca, né? E aí a gente começou a fazer, eu não prometi nada, porque já era muito tempo e eu não tinha casos de tanto tempo assim, mas com duas sessões, né, ela já teve uma melhorazinha, você vê aqui a língua dela. Cadê o mouse? A língua dela antes, né, e depois, o comparativo, ó, né, você vê que ela tá mais brilhosa, e aí a filha mandou esse áudio para mim. Oi, Cláudia, bom dia. Cláudia, impressionante isso aí, viu? Porque, olha, ela não tá mais se queixando, aquela dizia, a minha boca tá seca, a minha boca colocando aquela saliva artificial. Segunda-feira que ela foi no dentista tirar essa raiz, né? Eu percebi isso aí, sabia? Porque sempre a minha boca tá seca. Parabéns, Cláudia. Parabéns mesmo. É muito gratificante, né? Você poder ajudar. O trismo, ele também é uma consequência da radioterapia, né? Tem pacientes que têm um trismo bem importante, pacientes que também fazem cirurgia na região retromolar, ou tem câncer nessa região retromolar, que não é passível de cirurgia, só fazem radioquímicos também, tem, né? E o trismo, ele causa dificuldade para alimentação, para intubação, eu já tive uma paciente que ela estava podendo decanular já, mas o médico não quis, porque estava com medo dela precisar fazer uma outra cirurgia e ela não tinha abertura de boca suficiente para intubar. E aí a gente trabalhou o trismo até o ponto que ficasse seguro para se ela precisar ser entubada, né? Então, a terapia do trismo, ela é bem diversificada, a gente se utiliza de vários recursos, né? Desde exercícios ativos, passivos, alongamentos, relaxamento muscular, dispositivos de alongamento, o Terabyte, que é esse dispositivozinho aqui, que é da Atos, eu tenho não estou com o meu aqui, que está com o paciente, a fotobiomodulação, laser, ultrassom, bandagem, aqui é o paciente.
Aqui é um paciente fazendo uso do Terabyte, para vocês verem como é. Ele faz o alongamento. É um treino, né? Que se o negócio funcionasse aqui, era bom que só. Gente do céu! Pronto. Vamos lá, alongamento. Ele é paciente de uma amiga minha, da Luciara, de Chapecó. 1, 2, 3, só. A paciente, aí, à medida que ele vai conseguindo mais, ele vai ajustando a abertura. 3, só. Aqui, nessa outra imagem, é um terabyte caseiro, porque ele é um dispositivo muito caro, é importado, e não dá para o paciente ter, né? Tipo, 7, 8 mil reais. Então, a gente faz de espátula, de liga de dinheiro e seringa, e dá para o paciente levar para casa. A gambiarra, né? Do jeitinho brasileiro. Aqui é a evolução de um paciente em 3 semanas, tá? Esse paciente, vocês estão vendo aí o paquímetro, né? A abertura que ele tinha, ou não tinha. E aí a evolução dele em 3 semanas, a gente conseguiu ver a cavidade oral dele interna, que a gente não conseguia, né? Ele melhorou mastigação, fala, enfim. E aí, alguns dos recursos que a gente usa, exercício de mobilização articular, dispositivo mecânico de alongamento, que é o Terabyte, laser, bandagem elástica, eletroestimulação. A dor é um fator importante, a gente não pode trabalhar com dor, né? O paciente, se tiver dor, ele vai travar mais. Essa imagem aqui é do paquímetro antes e depois da mesma sessão. A música para vocês acordarem. Exercício de mobilização articular. A gente recomenda que o paciente faça todos os dias, manda a lista de exercícios para casa. Ele precisa fazer, principalmente durante a rádio, para prevenir, né? Aí é usando o Terabyte. Olha o tantinho de abertura só que ele tinha. Depois, na verdade, a bandagem eu coloco no final, né? Para ele ir para casa. O laser. É um pouco do que a gente faz. A disfagia, né, ela também acontece em pacientes que fazem radioterapia, aqui falando da rádio. Então, claro, o paciente nem se operou, mas o paciente faz radioterapia nessa região, né, mesmo sem cirurgia, ele evolui com disfagia, sim, tá? E ela tende a ser mais grave em pacientes mais idosos. Já tem sarcopenia, já tem a musculatura enfraquecida, né? E aí isso traz... E ela tem uma prevalência de 39%. Oi? Ó, o microfone. Ela tem uma prevalência... Desliga o microfone. Então, assim, embora os protocolos de tratamento, eles tenham sido elaborados para preservar a função da deglutição, né, e os órgãos da fala, ou seja, os médicos, quando fazem planejamento da radioterapia, eles tentam preservar a musculatura, mas muitas vezes está ali no campo de radiação e vai pegar, mesmo que uma dose menor. Então, a radioterapia, ela modifica o tipo de célula. Então, é um tecido que fica mais fibroso, mais rígido, né? Diminui a sensibilidade, né? Então, a quimio, a rádio, ela faz com que o paciente tenha em coordenação entre as fases da deglutição, em coordenação entre deglutição e respiração, redução da elevação laríngea demais, eu observo, retardo no fechamento laringoglótico, perda da força da língua, tempo de trânsito oral e faringe aumentado, estado em cavidade oral e valécula em hipofaringe, alterações na formação e ejeção do bolo, né? E a penetração laríngea e penetração seguida de aspiração também acontece. Então, esses autores, Pawlowski e os demais autores, eles falam das alterações da fase faríngea, né? Pela redução do contato da base da língua com a parede posterior da faringe, né, o tempo de trânsito aumentado para os alimentos pastosos, redução da elevação laríngea e da abertura do crico faríngeo por até 10 anos após a radioterapia. Né? E ele reforça a importância da nossa atuação durante e após a fase. Então, o que eu faço com meus pacientes durante a radioterapia? Eu trabalho o fortalecimento da musculatura da deglutição, para que ele mantenha a função, para que ele não perca, tá?
Também até porque faz muita fibrose, né? Então, a gente mantendo aquela musculatura ativa, diminui isso daí. Então, como é que a fono pode minimizar esses efeitos, né? A literatura descreve exercícios profiláticos, né, baseados em força, para prevenir ou minimizar a disfagia. Tem alguns programas de exercício que tem como objetivo a prevenção das restrições de movimento e redução da imobilidade ou atrofia, né, por desuso. É o princípio use ou perca, né? O paciente, às vezes, ele limita a alimentação via oral nesse período, ou passa a comer só líquido, e aí isso vai causar o desuso da musculatura. Se isso acontece, a gente tem que compensar de alguma forma através de exercícios, tá certo? E aí, a reabilitação pós-tiroidectomias, né? A gente atua desde o pré-operatório, dando as orientações, esclarecimento, possibilidades do que pode acontecer a nível vocal, de deglutição. Eu já faço a avaliação vocal prévia, para que eu saiba, tenha o registro da voz daquele paciente, para se ele tiver alguma alteração, eu poder saber, né? Já como era antes. Na toétiva, que é a cirurgia de tireoide sem cicatriz, eu participo no transoperatório, né? Logo em seguida da cirurgia. Nas tiroidectomias convencionais, a partir do primeiro PO, né? E aí o atendimento clínico vai desde voz, edema cervical, alterações nervosas e de deglutição. Aqui é o caso clínico de um paciente de 30 anos, tá? Ele fez uma tiroidectomia parcial em 29 de setembro, me procurou no dia 2 de outubro, né? Assim, uns 3 dias depois. Ele era cantor, ainda é cantor. E a queixa dele é assim, eu tô rouco, praticamente sem voz. Ele fala assim, eu tô rouco. Só que como ele estava com pouco tempo de cirurgia, ele não tinha nem retornado, né, para o médico, que geralmente eles retornam com 10 dias, eu disse, olha, quando você retornar, o seu médico vai pedir uma laringoscopia, com a laringoscopia em mãos, você vem que eu vou fazer sua avaliação, né, e tal. Só que, quando ele voltou, o médico não pediu. E ele sem voz, né? E aí ele deu um jeito de fazer, porque eu só atendia se tivesse. Daí para eu entender e fazer um raciocínio terapêutico, eu preciso entender como está funcionando, né? E aí ele tinha já uma laringoscopia pré-operatória, que ele já tinha lesõezinhas por conta da profissão dele, né? E aqui são alguns áudios dele. Celos, tenho 31 anos, sou cantor. A voz tá assim já. Já consigo ouvir minha voz, né? Mas ainda fraco, né? Acho que... Aí ele resolveu fazer a laringoscopia, claro que veio ali, a gente que tem o ouvido treinado, quando escuta a voz do paciente, já sabe se ele tem paralisia ou não. Às vezes eu arrisco até dizer quando o paciente tem paralisia bilateral, já acertei algumas vezes, e aí às vezes eles são traqueostomizados, né, porque tem dificuldade respiratória. Então, mas eu não podia dar o diagnóstico, eu tinha que, né, que ele tivesse a comprovação a nível de exame mesmo. Então, na avaliação, ele tinha uma voz rouco-soprosa, intensidade reduzida, né, indicando ausência de coaptação glótica. No dia 29 de outubro, foi 20 e poucos dias, a gente já percebeu melhora. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Aí aqui ele já teve os parâmetros próximos da normalidade já no dia 4, né? Acho que quase uma semana depois ele teve essa evolução. Aqui. Gente, que briga com esse mouse, senhor. Bom, vamos aqui indo por fim. Aqui, já no final, o resultado final. Deixa eu estar logo aqui no resultado final, porque esse negócio tá muito chato. Assim, qual foi o destaque da palestra? Foi o mouse que não ajudava. Pronto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E aí ele reabilitou com exatos 30 dias do início do atendimento. Aí ele pediu para continuar, né? Porque sabia que tinha que fazer fono, mas aí eu encaminhei para um colega especialista em voz profissional, porque não é minha área. E eu sou da opinião de que a gente tem que
fazer o que a gente sabe, né? Porque quando a gente se dedica a uma área de atuação, nada contra quem atende da criança ao idoso e da linguagem, à voz e faz exame de audição, mas eu acredito que quando a gente se aprofunda numa área, a gente atende melhor porque a gente estuda mais, a gente cria mais expertise naquilo e a gente fica mais experiente. E quando a gente atende demais coisas, a gente não consegue se aprofundar muito, né? Porque não dá tempo. Então, eu não é a minha área, voz profissional, não tenho interesse, então encaminhei para uma colega e ele ficou super bem. Inclusive, no Réveillon, último Réveillon, né, do ano passado, eu estava numa festa e ele estava cantando, né? Ele era uma das atrações da festa. Depois ele veio falar comigo, agradecer, né? Porque se ele estava ali cantando, eu tinha contribuído, foi bem legal. E aí, além da voz, tem o edema cervical, né? O paciente de tireoide também evolui. O edema, ele pode ser externo e interno também, e quando ele é interno, ele afeta a respiração, voz, deglutição. Tá? Aqui são alguns exemplos de exames de laringoscopia, de pacientes que chegaram com alteração vocal pós-tireoidectomia, mas não era paralisia, era edema, né? Edema grau 2, edema grau 3, que fazia com que o paciente tivesse alteração vocal. Também tem pacientes que têm alteração de deglutição, principalmente quando eles não fazem a mobilização cervical durante o pós-operatório, porque eles têm a ilusão de que se mexer a cabeça vai abrir os pontos, mas eu digo que é a pior besteira que a pessoa pode fazer, porque aquilo cicatriza com aderência, então ele fica com sensação de aperto no pescoço, só consegue engolir com a cabeça baixada, né? Então, quando o paciente mobiliza, ele dificilmente tem esse tipo de problema. Essa paciente veio para mim já acho que com 2 meses. Deixa eu ver como foi que ela diz. Eu fiz tireoidectomia parcial em novembro. Isso foi em fevereiro, ó. Né? Tinha 3 meses, né? E aí ela tinha ainda dificuldade de engolir. Ela só conseguia engolir com a cabeça baixada, né? E aí eu fiz 2 sessões com ela, né? De liberação da região, bandagem, enfim. E aí ela mandou essa mensagem para mim, dizendo que ficou 100%, que não tinha mais nenhuma dificuldade, que já estava engolindo com a cabeça reta, né? E aí eu dei alta para ela. O linfedema, né? Ele pode ser em decorrência da... Tá terminando, viu? É a última coisa. De cirurgia ou radioterapia, tá? Na cabeça e pescoço, a gente tem 1/3 de todos os linfonodos do nosso corpo. Então, a rede, né, linfática, ela é muito grande nessa região, tem mais de 300 linfonodos. O linfedema secundário, né, que ele tem o primário, que é por alterações genéticas, mas o secundário, ele geralmente é causado por alguma obstrução ou rompimento de vasos linfáticos devido à cirurgia, radiação ou trauma. E o tumor e a cirurgia e a radioterapia, eles podem romper estruturas linfáticas, né, que vai fazer com que isso acarrete o edema ou o linfedema. Esse aqui é um paciente que eu visitei na Santa Casa, extremamente edemaciado. Vocês podem ver que na incisão dele, em cada ponto, tem tipo uma bolinha, né, que é inchaço. A pele dele já estava necrosando, essa partezinha escura no pescoço já estava ferindo, porque esticou demais. E ele estava muito, muito edemaciado, esse paciente. Aqui é uma outra paciente também que eu atendi. A família me mandou essa foto. O médico já tinha sugerido que me chamasse, né, logo no primeiro PO, mas ela não estava inchada, claro. No primeiro e no segundo dia, o paciente não fica demasiado assim, né? O edema, ele vai crescendo. No terceiro dia, ele estoura. Então, se a gente puder entrar antes, a gente evita esse tipo de situação, tá certo? E aí, o edema não é só uma questão de estética. É uma paciente que, quando ela está muito edemaciada, ela tem dificuldade de decanular, porque fica, né, com dificuldade respiratória, de fala, deglutição, enfim. E aí, a Débora Queijo, ela estuda muito sobre isso, né, e ela fez uma pesquisa para avaliar o linfedema, né, e a relação dele com a deglutição, pós-tratamento de câncer de cabeça e pescoço, e ela encontrou 97,8% de pacientes com linfedema, né, nas avaliações. Aí tem as escalas de avaliação do linfedema, tem a do MD Anderson, que é a mais utilizada, e também tem para edema pós-radioterapia também. Aqui é um protocolozinho também de avaliação, com as medidas e tal. A circunferência cervical, que a gente faz também. E aí o tratamento vai desde cuidados com a pele, drenagem linfática manual, exercícios miofuncionais. O exercício, ele funciona como uma bomba linfática, então ele auxilia também na drenagem.
bandagem elástica funcional, fotobiomodulação com laser, né? E tudo isso tem o objetivo de aumentar o transporte e o fluxo linfático. Esse aqui é um paciente, em caso de pós-operatório imediato, um paciente laringectomizado total, que o médico me chamou para fazer a questão fonatória, mas quando eu cheguei, encontrei ele muito edemaciado, essa primeira foto desse quadrinho de 3 aqui. Ele, quando eu cheguei para visitá-lo, acho que foi no segundo dia de pós-operatório, a orelha parecia uma bolinha, assim. E aí eu pedi ao médico, já tem uns anos isso, pedi para colocar as bandagens. Aí ele ficou meio assim, porque o paciente, né, cheio de incisão. Eu disse, não, mas eu não vou mexer aí nas suas incisões, não. Aí ele ficou meio desconfiado, mas deixou. Aí isso aqui, essa foto de baixo, né, tem a primeira, aí tem com a bandagem, tem esse signo aqui. Isso aqui foi 2 dias depois da bandagem. Você vê que está visivelmente mais desinchado, né? Então ele me ligou no outro dia, o médico, no dia seguinte. Cláudia, tu não sabe, tu não vai acreditar. Aí eu, ai meu Deus. Ele tem um paciente que botou a bandagem, né? Pois meu filho está visivelmente mais desinchado. O débito do dreno, o paciente, ele fica com o dreno, né? Que é uma mangueirinha, para quem não é da área, que fica drenando o líquido que o corpo produz depois da cirurgia, e isso é armazenado num dispositivozinho, assim, num vácuo, né? E aí, a tendência do dreno é ele diminuindo ao longo dos dias, né? O volume de ml. E aí, ele disse, Cláudio, o débito do dreno dobrou, passou de 200 para 400 ml, ou seja, a bandagem ajudou a secar, né, o paciente e a drenar mais. Todo esse líquido ali ia ficar acumulado na face do paciente. E aqui você vê a diferença, né, do rosto. E aí foi legal porque esse médico, a partir dessa experiência, me incluiu na equipe dele. Então, toda cirurgia que esse médico faz, já faz parte do protocolo eu fazer o pós-operatório, principalmente as tireoides, né? Já faz parte, assim, porque ele dá o depoimento dele, que ele teve muito menos recorrência de seroma, que é acúmulo de líquido, né, abaixo da cicatriz, o paciente recupera mais rápido, teve muito menos complicações. Aqui é o caso daquela paciente que eu mostrei a foto, né, e aí eu coloquei a bandagem nela no dia 16, no dia 18, a família me mandou essa foto, que é essa segunda foto. Você vê que ela está bem desinchada, né? Em 2 dias após a colocação da bandagem. E aqui ela, 1 mês depois do primeiro atendimento, decanulada. Claro que eu não sou aplicadora de bandagem e nem sou laser terapeuta. Eu sou fonoaudióloga e o laser e a bandagem são alguns dos recursos terapêuticos que complementam a minha terapia fonoaudiológica. Então, se você me chamar só para aplicar bandagem e laser, eu não vou, né? Porque isso faz parte, é um componente. Então, essa paciente, ela precisava ser decanulada, reabilitar via oral. E assim eu fiz, né? Trabalhei o que era mais importante naquele momento, que era a redução do edema, para poder evoluir com as outras coisas, e aí, um mês depois, ela estava decanulada de via oral. Pronto. Que é um pouco do que eu faço. Não falei das paralisias faciais, nem nada da sensibilidade, porque é muita coisa. Mas estou à disposição, tá certo? Aqui estão os meus contatos. Que maravilha, Claudinha. Assim, a gente fica aqui babando, né, nessa atuação. Tem pergunta para você. Tá, pode fazer. O Henrique está perguntando se esses edemas são tratados com cirurgia. Não existe cirurgia nem remédio para edema. Na verdade, ele é muitas vezes decorrente... Parou, né, de compartilhar aqui? Parou. Pronto. Muitas vezes o edema ele é decorrente de um procedimento cirúrgico já, retirada dos linfonodos, né, que são os filtros do nosso corpo. Então, quando é feita a retirada dos linfonodos, a gente perde a filtragem, né? Os vasos linfáticos, eles fazem a absorção da água, mas não são filtrados naquela região, eles vão ser mais na frente nos outros. Mas não existe cirurgia para edema, não. A gente mesmo. Olha aí, Henrique. Existe fonoaudiologia. Existe fonoaudiologia. A Manuela está te parabenizando, está dizendo que teu trabalho é lindo, gratificante. O Henrique está dizendo que trabalho lindo. A Leila está dizendo de extrema importância, parabéns. A Juliana está dizendo que é sempre bom demais te ouvir, eu concordo demais. Alguém está pedindo para deixar gravado, por favor, porque amor, a gente vai deixar gravado. Vocês têm alguma pergunta para a Claudinha ou outra?
Eu tenho uma, na verdade, que eu estava anotando aqui. Pós-cirúrgico, assim, fez a cirurgia, com quanto tempo, Claudinha, então, que você começa a terapia? No outro dia, no primeiro dia pós-operatório? O pós-operatório com a bandagem, com laser, né? Eu faço no primeiro PO. Às vezes, a cirurgia de manhã eu já faço tarde ou noite, depende do médico. Tem médico que não quer que mexa antes de 24 horas, tem outros. Como hoje, eu já estava programado. Tem um paciente que terminou a cirurgia há pouco tempo e eu já tinha combinado de amanhã, né? Mas a filha disse que a anestesista recomendou, né, que fizesse, se eu não queria fazer lá no centro cirúrgico. Eu disse que não podia, claro, eu ia dar palestra e tal, mas que amanhã eu ia. Então, que bom que os médicos estão abrindo a cabeça, né, e permitindo que a gente faça no melhor momento, porque o melhor momento de fazer é o mais próximo da cirurgia possível. Mesmo aquelas com grande recorte, com grande grande porte. No primeiro PO eu faço, esvaziamento cervical bilateral eu faço. Parótida, né, que tem um corte bem grande, assim, eu faço também, porque o paciente recupera melhor, mais rápido. Essas que retiram a mandíbula, parte da mandíbula. Não, aí essas a gente faz com 2 dias, dependendo das incisões, né? A gente vai respeitando aí a cirurgia que o paciente fez, mas sempre tem alguma coisa para fazer. Agora, reabilitação de deglutição, de fala, geralmente é com uns 20 dias, 15 dias, depende da cicatrização e da cirurgia que ele fez. Tá, Juliana tem uma pergunta. Depois a Maria Inês também tá pedindo para você falar sobre o GAL. Estão perguntando se tem curso. Oi, Claudinha. Oi, Lu, boa noite. Oi, Ju. Boa noite a todos os clientes. Sempre é uma alegria estar ouvindo você, ainda mais aí com a moderação da Luciana, que são 2 pessoas que a gente tem grande carinho. E feliz, né, porque a live está sendo promovida pelo Conselho de Fono, conselho do qual também faço parte da diretoria. A gente já teve uma outra live com o Thiago, né, Lu? E também bem bacana estar com vocês aqui. Mas a minha questão é o seguinte: a Luciana até perguntou agora em relação ao PO, quando a gente poderia entrar, e o meu questionamento estava sendo com os pacientes que fazem cirurgia de mandíbula, que tem pontos, né, dentro da boca, né? Assim, aí às vezes a gente pede, é solicitado para fazer uma avaliação, para a gente iniciar, e às vezes esses pacientes estão com pontos, né, assim, bem no início, como é que a gente deve proceder. E a segunda questão que eu fiquei curiosa, e você já falou um pouquinho, é em relação à laringe eletrônica. A voz da laringe eletrônica tem 5 tipos de vozes, né, que você falou? Tem a voz, essa daqui, né? Ela tem voz de sussurro, aí tem uma que tem uma modulação maior, mas geralmente eu deixo numa programação só para o paciente, porque ele não consegue ficar mudando. Ela é muito robotizada, né? Por mais que tenha variação. Com tanta tecnologia, com tanta inteligência artificial aí no mundo, se a gente não consegue fazer uma voz, não sei, tensionar aí para ver o tipo de voz, porque fica muito robotizado. Se a gente não conseguiria uma voz de melhor qualidade, né? Eu fiquei pensando, uma voz mais próxima de como a gente fala, né? E se já teria algo em relação a isso, porque até você tocou no assunto, a voz é identidade, né? É um resgate de identidade da pessoa que está ali, que passou por um procedimento cirúrgico. Mas é isso, e no mais, mandar um beijão aí para todo mundo e dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Ju. Falando da laringe eletrônica, acredito que tenham estudos aí, mas por enquanto o som que ela emite ainda é assim. Com relação ao pós-operatório, a gente nunca usa bandagem em cima das incisões cirúrgicas, né? Mas tem cirurgias de mandíbula em que o paciente fica muito com a cavidade oral aberta, né? Por conta do que não tem sustentação. Então, algumas vezes a gente consegue trabalhar essa sustentação com bandagem. Trabalhar o selamento labial com bandagem. Né? Então, tem pacientes que fazem cirurgia de mandibulectomia, chegam para mim assim. E aí a gente faz a aplicação da bandagem, igual a gente faz nas crianças, né? Que eu ensino no curso, mas eu uso para os meus pacientes. E eles fazem. E depois da terceira aplicação, eles voltam com a boquinha fechadinha, já sem precisar mais da aplicação da bandagem, porque tem a questão
neuromotora, né? Que ela é reprogramada com a utilização da bandagem. Mas a gente tem que ter muita cautela, né? Cada caso é um caso para ser avaliado. Aí, tem mais algo? Tem o GAL, né? Que é o o GAL. GAL. E se tem algum curso para essa área específica? Pronto, vou falar do GAL. O GAL é o grupo de apoio dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. A gente tem mais laringectomizados totais. Ele é um grupo voluntário, eu sou coordenadora voluntária junto com a Adna. Na verdade, a Adna, que é a minha estagiária, que trabalha comigo hoje, ela que coordena o grupo e eu só dou o suporte. E a gente se reúne uma vez por mês para que eles tenham palestras educativas, troquem experiências. Aí, às vezes, chega um paciente que está recém-operado, como esse o João Paulo, né, que operou há pouco tempo, vai conhecer pacientes que já têm 25 anos de laringectomia total, e aí eles dão dica um para o outro, como é que faz a voz esofágica. É bem legal, assim, é um grupo de acolhimento mesmo, assim, de troca de experiências, e é muito gratificante, estão convidados a conhecer, assim como o serviço lá na Santa Casa também. Infelizmente, o SUS reduziu o meu número de atendimentos, agora eu só vou uma vez por mês, mas se um dia quiserem ir lá visitar, podem ir. Chega a Luciana abriu a boca, mas aí a gente está tentando. Claudinha. Eu atendia 10, 12 pessoas por dia, que eu ia, né, uma vez por semana, agora só são 10 por mês. Mas a gente está tentando reverter isso daí. Não foi só eu, não. Eles diminuíram consulta médica, quimioterapia, várias coisas. Na parte da oncologia, eles reduziram. Aí, com relação aos cursos, ainda não existe, por exemplo, até onde eu sei, uma especialização em fono-oncologia, né? Existe hoje algumas residências aqui em Fortaleza. Esse é o primeiro ano que tem a residência multiprofissional em cancerologia da Escola de Saúde Pública, né? E aí o Jorge conseguiu, depois de 4 anos pelejando, vaga para fono. Então, hoje a gente tem fono na residência de cancerologia da Escola de Saúde Pública, graças a Deus, né? E aí eu acredito que isso seja já uma porta para outras, né? Mas existem cursos, a gente faz vários cursos para compor o conhecimento. Eu todo ano organizo um aprimoramento em fonoaudiologia em cabeça e pescoço. Esse ano a gente optou por não fazer, onde a gente convida professores referências na área. Ele é online, mas esse ano foi muito conturbado para mim, para a Luciara, minha colega, e a gente optou por não fazer. Então, a gente tem mesmo pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e fazer. E a experiência, gente, quando eu me formei, nem existia. Não existia laser, não existia eletroestimulação, não existia curso, nada. A gente ia eu falava o nome inteiro. Na marra. A gente ia na marra e aprendi. Todo o conhecimento que eu tenho hoje foi angariado ao longo desses anos mesmo, assim. Mas aí, ano que vem, eu pretendo oferecer outros cursos, além do da bandagem, né? De paralisia de prega vocal, eu estou preparando, porque muitas pessoas me pedem, né? O curso de paralisia de prega vocal pós-tiroidectomia. E aí é o próximo que eu vou fazer. Fiquem atentos. E a gente espera ansioso. E a gente tem também, acho que Pablo, né? Tá com a mãozinha levantada. Acho que quer fazer uma pergunta. Isso. Na verdade, parabéns, Cláudia. Estou aqui sem a câmera, eu estou no celular, mas eu queria te parabenizar porque é um tema bem denso, mas você conseguiu passar com uma leveza. Eu sou da área, não atuo mais, mas eu comecei a minha carreira na oncologia e vejo que é uma área que avançou muito, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu fiquei fascinado. A maneira como você escreveu alguns casos, e principalmente quando você tem a dedicação, tem a experiência, tem o estudo, você consegue, durante alguns casos, algumas sessões, sair do convencional para trazer para o paciente uma reabilitação que talvez com uma... se você estivesse olhando apenas para o convencional, você não conseguiria trazer o máximo daquele paciente. Eu queria parabenizar realmente, porque essa sacada realmente não é para todo mundo, não é todo mundo que tem. E trabalhar numa área que envolve tantas coisas, e que principalmente nenhum paciente é igual ao outro, isso me deixa assim, fascinado em ver que
que a fonoaudiologia ela consegue sim e além extrapolar, né, o convencional para trazer para o paciente o melhor que ele pode dar, né? Então, parabéns, de fato, assim, eu sou muito entusiasta dessa área, amo essa área de fagia, voz, Vamos voltar, oncologia. Porém, eu não estou me atuando, mas assim, eu sou assim, um amante dessa área, apaixonado. Parabéns mesmo, viu? Obrigada. Ai, que bom, né? A gente ficaria aqui muito tempo. Blandina também está bem feliz, está dizendo que é muito bom ouvir a sua história, está dizendo que foi maravilhoso a aula, a gente agradece demais. Mais alguém, gente? Claudinha tem uma confraternização agora da Oncovid. Eu não com preguiça de ir. Ô, Lu. Mas tem que distensionar e tem que ir sim, tem que comemorar, e você é maravilhosa. Vai, Juju. A Claudinha pedindo para o Pablo retornar, né, para a área. Deixa o Pablo agora onde ele está, né, Lu? Que é outra grande área da fonoaudiologia aí, nossa. Pablo é perito em fonoaudiologia. Pablo está desbravando aí caminhos. A gente torce muito, muito. Na verdade, a gente torce muito por cada fonoaudiólogo que está aqui. Tem aluno aqui. Eu espero que a aula de Claudinha tenha inspirado vocês, que vocês queiram, para que vocês vejam o poder transformador da fonoaudiologia. A fonoaudiologia é isso, e a gente pode avançar muito mais. Assim, a gente está... Pablo Ferraz. Estão perguntando, Pablo de quê? Pablo Ferraz é o nome dele, está na perícia. Depois, alguns alunos estão pedindo, depois a gente traz uma outra aula com o Pablo, também para falar de perícia. E no mais, Claudinha, é só te agradecer, dizer que a gente está muito feliz, né, de ter você aqui no nosso Conecta Fono, que é um movimento do Crefono, para trazer, para inspirar pessoas, para trazer informação, né, para a gente avançar ainda em comemoração ao Dia do Fonoaudiólogo. Então, muito obrigada por estar aqui, obrigada a vocês, né, por estarem aqui, e é isso, boa noite. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai liberar a Claudinha para a confraternização que ela... Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Estou sempre à disposição. Obrigada, de verdade. Obrigada, Tchau, gente. Tchau, boa noite. Deus abençoe.